A gente está tentando finalizar esse assunto do executivo, quer ver se até amanhã a gente consegue finalizar. Faltam pequenos detalhes ainda. A parte mais importante já está resolvida, mas nesse tipo de contratação tem que acertar todos os detalhes, não deixar nada, né, de fora para as coisas andarem bem. Então, não vou falar em nomes, mas vocês têm falado bastante. Mas a resposta é a confirmação sobre a contratação do executivo. Deve, e a gente espera que saia amanhã. Quanto à mudança, a gente entendeu que era necessário fazer uma mudança. O departamento de futebol, o conselho de gestão. Gostaria de agradecer ao Jorge, né, um profissional da mais alta qualidade, correto, leal ao clube, mais de 20 anos, né, trabalhando no clube. Começou como gandula, né, chegou a ocupar o posto, talvez, eu acho que o posto mais importante dentre os profissionais do clube, né, tirando o treinador, mas eu digo da parte mais administrativa. Então, um profissional que a gente nos ajudou, me ajudou muito quando eu entrei na base, ele estava lá na base já há algum tempo. Depois propiciamos para ele, eu e o Marcelo, quando o Marcelo era vice, de ele se tornar um executivo do profissional, né, em 2014. Trouxemos ele de volta agora, no ano passado. Então, todo o nosso agradecimento, a dedicação ao trabalho dele, tenho certeza que ele, né, vai ter muito sucesso, vai se colocar logo, porque é um cara que se relaciona muito bem no mercado. Mas a gente entendeu que tinha que mudar, a gente entendeu que precisava mudar o perfil, na realidade, né, do profissional, por avaliações internas nossas, né, e o perfil que a gente queria buscar, e é o profissional que a gente está buscando, ele tem esse perfil, e amanhã, né, se a gente conseguir anunciar ele, e nessa semana ainda fazer a apresentação dele, a gente pode falar mais sobre essa questão dos atributos e do perfil desse profissional. Mas ainda nessa linha, o Melo, a ideia é um dirigente linha de frente, até para dividir com você, talvez, a responsabilidade pelo departamento de futebol, até para falar mais, talvez, e proteger o dirigente político, no caso, Roberto Melo? Não é essa. Eu vi hoje, li algumas coisas que um executivo e falavam de nomes, né, de um nome específico, mas independente de quem seja o nome, que teria superpoderes, que isso não existe, né? Um clube de futebol que nem o Inter, que, né, centenário, mais de 100 anos, é difícil contratar um profissional com superpoderes. O clube tem as suas hierarquias, o clube tem seus funcionários, né, tem toda a profissionalização que tem o clube, o departamento de futebol. Então, na realidade, a gente quer trazer um profissional que nos dê aquilo que a gente entende que precisa, né, nesse momento. É um profissional que possa interagir mais com os atletas, né, que possa dar um suporte, um subsídio maior para a comissão técnica, né, que possa se relacionar com a imprensa, que possa se relacionar com as instituições, né, que tenha relacionamento com a CBF, por exemplo, e com outras instituições, que se relacionem bem com o mercado nacional e internacional, que trabalhem com as categorias de base também. A gente está com essa parceria agora iniciando com a Double Pass, então também vai ser importante nesse processo. Então, esse é um profissional que vai exercer diversas tarefas que são inerentes ao cargo dele, mas é evidente que dentro, né, da hierarquia que o clube sempre teve, e creio que ainda, né, por muito tempo ainda vai manter. Sobre o jogo, Melo, o D'Alessandro não pôde jogar mais uma vez e o Luca entrou e foi o grande nome do jogo. Queria que você falasse sobre os dois temas. O Luca, a importância dele para o jogo e para o Inter, e o que está acontecendo com o D'Alessandro, se isso chega a ser uma preocupação, a sequência de lesões. Bom, o Luca, como a gente já falou, e acho que sabido, né, eu particularmente, desde 2013 para 2014, né, quando ele estava no Criciúma, ainda tentei a contratação dele, não foi possível, ele foi para o Cruzeiro, depois no Cruzeiro ele lesionou, né, perdeu um tempo da carreira, depois andou por alguns clubes. Já tinha tentado trazer ele, né, no início do ano passado eu também cheguei a conversar, mas não foi possível.
e agora, felizmente, a gente conseguiu finalmente, né, efetivar essa contratação. Um atleta que tem muita qualidade, que tem muito vertical, que tem o chute, que define bem as jogadas. Então tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito, já está nos ajudando, né, e é uma grande opção a mais, né, para o treinador. Quanto ao D'Alessandro, lesões fazem parte da carreira do atleta. Eu acho que até o contrário, ele, desde o ano passado, quando ele retornou, ele praticamente não teve nenhuma lesão. Esse ano não tinha, né, tido nenhuma lesão ainda. Um jogador que joga praticamente todos os jogos, e joga os 90 minutos, e joga em alta intensidade. Então não preocupa, porque isso não vem sendo recorrente. Agora aconteceu, o primeiro foi um desconforto muscular, e agora um lance de, na realidade, um lance de, né, no treino, lance, exatamente eu não sei qual foi, mas é um entorse, um lance de disputa, não é nem questão muscular. Então isso não preocupa, não. Preocupa na questão de não ter ele à disposição, mas não porque a gente esteja preocupado porque ele esteja lesionando, porque não é isso que vem acontecendo. Melo, boa noite. Caso confirmado esse nome desse diretor executivo, como funcionaria a hierarquia do departamento de futebol? Esse nome cotado pela imprensa, Rodrigo Caetano, no Flamengo, por exemplo, ele falava mais, aparecia mais até que o presidente de futebol político do clube. Como funcionaria entre tu e este diretor executivo? Olha, continua a hierarquia, como eu falei na outra pergunta, ela continua acontecendo, né? O departamento ele tem um vice-presidente, e acima do vice-presidente também tem um conselho de gestão e o presidente do clube. Ele se insere, né, dentro dessa hierarquia. Essa questão no Flamengo, e não só no Flamengo, como em São Paulo, os estados têm culturalmente, né, uma maneira de trabalhar. Nesses estados, dificilmente a gente vai ver um dirigente político dando entrevista. Às vezes a gente não sabe nem quem são os dirigentes políticos, a não ser o presidente. Um vice-presidente de futebol dificilmente fala. Aqui não, aqui é a cultura do nosso estado, né, do dirigente dar entrevista, né, depois do jogo, dar coletiva. É uma cultura daqui. Se eu não vier aqui depois do jogo, né, dar uma entrevista, vou ser criticado, certamente. O presidente, às vezes, que fala antes do jogo, quando não fala depois do jogo, muitas vezes já é cobrado por isso. Então é uma cultura nossa, gaúcha aqui, do dirigente falar, que outros estados não têm. Então a gente cumpre com isso, né, que a imprensa tem esse hábito de ouvir o dirigente, que o associado, que o torcedor tem esse hábito. Mas é evidente que esse diretor que vier, ele vai ter toda também a condição de falar. Como eu falei, um dos quesitos, né, da contratação dele é ser um profissional que saiba se relacionar com a imprensa, que saiba dialogar com a imprensa, né? Então ele vai ter toda também a condição de conversar, de falar, de dar entrevista. Eu não vejo problema nenhum com isso. Acho até que em muitos momentos é bom que ele possa esclarecer questões mais técnicas, né, mais administrativas do dia a dia, do que o dirigente político está falando sobre isso. Melo, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Qual o nível de satisfação para a direção de futebol do Internacional poder ficar um pouco desgarrado dessa dependência do D'Alessandro, né? Nós já vimos aí a evolução do time com a entrada do Lucas, Zeca, Rossi, enfim, para tirar um pouquinho daquela super dependência do D'Alessandro, que, claro, é uma liderança técnica, enfim, para a direção de futebol. Qual o nível de satisfação? A satisfação é de ter opções, né, de ter um grupo qualificado que o treinador, né, possa utilizar como ele bem entender. Hoje, né, por exemplo, hoje o D'Alessandro não jogou, mas se ele jogasse, a gente teria a opção do Luca, teria a opção do Rossi, né? Tu tem opções dentro do grupo, a opção do Nico. Poucos clubes, né, até no futebol brasileiro, tem opções assim de qualidade nesse sentido. Não são todos que tem. O que a gente tem ainda, talvez a gente esteja um pouquinho abaixo de alguns clubes, é de ter realmente um time já montado, que tenha tempo de trabalho, que tenha repetição. Isso a gente não tem, mas eu acho que um grupo de qualidade a gente já tem,
e com o decorrer do campeonato, o decorrer das semanas, eu acho que esse time vai se fortalecendo. É evidente que as vitórias trazem essa tranquilidade, dá essa tranquilidade para que a equipe possa se fortalecer, né? E a gente já está vendo o Beira-Rio começar de novo a fazer a diferença, nosso torcedor do nosso lado nos apoiando, o Inter é muito forte. E hoje a gente conseguiu aliar, na realidade, o resultado, né, com o desempenho, coisa que em outras partidas a gente entende que teve um desempenho que o resultado não condiz, né, não foi condizente com o desempenho. O jogo do Palmeiras, por exemplo, o jogo do Cruzeiro aqui, a gente podia já estar um pouco mais avançado na tabela. Hoje não, hoje a gente conseguiu ter esse equilíbrio que estava faltando, né, de defender, que a gente continua junto com algumas equipes com a melhor defesa do campeonato. Estamos tomando muito poucos gols e sofrendo muito pouco. Eu acho que hoje o Chapecoense teve uma chance ali no primeiro tempo, um chute, né, que deu na trave, depois mais uma outra situação, mas criou poucas oportunidades, e isso vem acontecendo. Então isso é um muito bom ponto de partida, tu sofrer poucos gols no campeonato, só que a gente não vinha fazendo, e hoje a gente conseguiu equilibrar, conseguiu ter a criação e finalizar em gols, que nos dá tranquilidade agora para trabalhar mais uma semana, e tenho certeza que domingo que vem, com o Beira-Rio lotado aqui, a gente fazer um grande jogo aí contra o Corinthians.